Primeiramente, qual o significado de sobrecomprado? De maneira geral, significa que um ativo passou por um movimento de valorização intenso ou prolongado e está próximo de reverter, ou seja, iniciar um movimento de baixa. Este fato proporciona um risco maior para as operações de compra, bem como um cenário mais favorável para as operações de venda. E qual o significado de sobrevendido? É o inverso do sobrecomprado. Significa que um ativo passou por um movimento de desvalorização intenso ou prolongado e está próximo de reverter, ou seja, iniciar um movimento de alta. Este fato proporciona um risco para as operações de venda, bem como um cenário mais favorável para as operações de compra. Há vários indicadores técnicos que nos auxiliam a identificar quando uma ação está sobrecomprada ou sobrevendida. Os mais usados pelos analistas são os osciladores, como por exemplo o clímax, IFR, índice de força relativa, e o estocástico. Vamos a um exemplo prático de sobrecompra usando o gráfico diário da CEMIG 4, contendo os indicadores IFR e a média móvel exponencial. No ponto A destacado, podemos dizer que o ativo está sobrecomprado. Por quê? Responderei esta pergunta em duas etapas. Primeiro, avaliando o IFR, podemos constatar que a região sobrecomprada do indicador é quando o mesmo está acima de 70 pontos. Qual o comportamento do preço nos pontos destacados pelas setas vermelhas quando o IFR supera a linha horizontal de sobrecompra? Correto. Inicia um movimento de baixa, comumente chamado de correção pelos analistas. Observe que no ponto A o IFR chegou a 75 pontos, sinalizando a chance do preço iniciar um movimento de baixa nos próximos pregões. Segundo, avaliando o comportamento do preço em relação à média móvel. O que há de comum entre os pontos A e B destacados no gráfico? Ótimo! O afastamento do preço em relação à média. Observe pelo histórico do gráfico que o preço não costuma ter um afastamento da média semelhante aos pontos A e B. Desta forma, através da média móvel podemos dizer que o ativo está sobrecomprado no ponto A, apresentando uma chance maior de reverter o movimento de alta. Por quê? Porque nestas situações aumenta-se a probabilidade do preço retornar à média, semelhante ao ocorrido no ponto B. Neste caso, a compra da CEMIG 4 no ponto A apresenta um risco maior. Por outro lado, revela um momento mais adequado para vender a ação. Agora vamos ao exemplo prático de sobrevenda usando o gráfico diário do indicador clímax do Ibovespa. No gráfico, o clímax está representado pela linha vermelha e o Ibov pela linha roxa. O que há em comum nos pontos destacados pelas setas vermelhas? Excelente! Primeiramente, clímax abaixo da linha horizontal dos 50% e segundo, uma reação rápida do indicador, não ficando abaixo deste patamar por muito tempo. E o que ocorre com o Ibov quando o clímax está abaixo dos 50%? Correto, costuma iniciar um movimento de alta nos pregões seguintes, comumente chamado de repique pelos analistas. Observe que no ponto A o Ibov começou a subir justamente quando o clímax ficou abaixo dos 50%, chegando até aos 70%. Como você pode perceber, a região sobrevendida do clímax fica dos 50% para baixo. O indicador nesta faixa favorece as operações de compra e aumenta o risco das operações de venda.